A gente vai falar sobre o general que enviou a carta golpista à chefe do Exército, falou sobre medo de Bolsonaro, né? Abafou a punição. Medo de Bolsonaro abafou punição. Deixa eu ver aqui. O texto foi enviado via WhatsApp para o chefe da força e repassado a diversos generais que compunham a cúpula do Exército no fim do governo Bolsonaro. 3 deles relataram à Folha que receberam do próprio Mário os 10 parágrafos em que o militar pressionava por um golpe de Estado para impedir Lula, né, de assumir o poder. Mário e Bolsonaro integram a lista de 37 indiciados pela PF. O general está em prisão preventiva desde o dia 19. A defesa dele diz que só vai se manifestar depois de encontrar com ele no presídio na próxima semana no Rio de Janeiro, né, do Mário Fernandes. Era a primeira semana de novembro de 22, quando o general decidiu romper os protocolos militares e enviou uma carta ao então comandante do Exército, general Freire Gomes. Enviou carta e medo de Bolsonaro abafou punição. O texto foi encaminhado enquanto cúpula militar atuava para esvaziar relatórios de urnas. O César Feitosa conta aqui durante essa reportagem. Ele redigiu a carta às vésperas do Ministério da Defesa divulgar um relatório de fiscalização. Lembra aquela feita nas urnas eletrônicas? Demonstrava preocupação com o esvaziamento dos acampamentos golpistas em frente ao Exército. Ele disse que as Forças Armadas são de Estado e só poderiam intervir com apelo social e amparo legal que justifique tal ato. Uma ruptura institucional já ocorreu há muito tempo, ele dizia, né? O general afirmou que no governo Bolsonaro havia diversos generais e os chamados patriotas dedicados ao futuro digno do Brasil. Na gestão de Lula, que começaria em 23, essas pessoas não sentariam à mesa para tomar decisões. Freire Gomes tinha relação de amizade com Mário, o primeiro chefiou o comando de operações especiais, enquanto o segundo atuava na mesma base dos chamados Kids Pretos, a unidade de operações especiais em Goiânia. Só que o comandante se irritou com a carta, disse a interlocutores que pensava até em prender Mário, como revelado pelo jornal Estado de São Paulo e confirmado pela Folha. Freire Gomes acabou recuando, né, da punição ao militar por considerar que a reação de Bolsonaro seria inesperada. Bom, que coisa, hein, Thales? Quer dizer, então, que desiste da punição porque Bolsonaro ficaria bravo? Quer dizer, cometer um crime era para te prender, mas não, mano. Qual será a Não, mas reação de Bolsonaro? o caso é o seguinte, há toda uma discussão, por exemplo, se o Freire Gomes devia ter dado ordem de prisão ao Bolsonaro quando o Bolsonaro apresentou a minuta. Se o Freire Gomes prendesse esse general naquele momento, e do jeito que estava o país naquele momento, e o Bolsonaro reagisse prendendo, por exemplo, o Freire Gomes, nós teríamos um problema sério, institucional. Provavelmente ali a boa parte das Forças Armadas ficassem com o Bolsonaro. O, quer dizer, tem uma questão institucional, devia prender, tinha todos os motivos para prender, assim como tinha todos os motivos para prender o Bolsonaro quando o Bolsonaro apresentou a minuta a ele. Mas tinha uma questão conjuntural, política, que se o Freire Gomes, naqueles momentos, prendesse ou o Bolsonaro ou um general desse, ele eclodia um movimento no país. Então, eu acho que eu sou daqueles que acham que o Freire Gomes foi fundamental para barrar o golpe de Estado. Fundamental. E que realmente não tinha outro jeito para ele agir que não se negar a dar o golpe e manter a posição dele. Porque o que o Bolsonaro podia fazer? Podia tirá-lo do comando e colocar no comando, por exemplo, esse general Teófilo, que estava ali se oferecendo para dar o golpe. Então, se o Freire Gomes, naquele momento, prendesse o general, o Bolsonaro poderia dizer: tira o Freire Gomes do comando. Lembre-se que pouco antes o Bolsonaro tirou todos os comandantes militares, demitiu todos os comandantes militares. Ele era capaz de fazer isso. Então, eu entendo a posição do Freire Gomes e acho que ele agiu corretamente para que o país, naquele momento, não se convulsionasse e para que o Bolsonaro depois acabasse, como está acabando agora, com a apuração em torno dele se fechando. Eu Pois é. concordo plenamente com o Thales Faria sobre o comportamento do general Gomes Freire.
Agora, penso um pouco mais longe, se não é a hora da gente fazer uma reforma, discutir o papel dos militares, para não se chegar a esse ponto em que Certíssimo. um general, comandante do Exército, tem receio de prender um coronel que escreveu absurdos. Eu li a carta. É um negócio que, sabe, o cara tem que ser preso. É que nós chegamos num ponto em que nós temos duas grandes entidades no país que mandam em tudo. Um é a caserna e o outro é o mercado, né? Eu acho que tem que regulamentar isso. Não pode continuar assim. Sabe, nós chegamos a um ponto, essa brigaiada toda entre os generais, os coronéis, o cara no exército, eles não têm nada que se meter nisso. Não tem que discutir plano de golpe, plano de estado de sítio. Sabe? E outra coisa, o silêncio das Forças Armadas, tá, nesse momento, eu acho muito perigoso para as Forças Armadas. O comandante do Exército, Tomás Paiva, diz que vai esperar todo o caso aí do Bolsonaro, do 8 de janeiro, do golpe, transitar em julgado no Supremo. Isso pode levar anos. O Mensalão levou 6 anos para sair a sentença. E durante esse tempo todo, as Forças Armadas, a imagem das Forças Armadas é cada vez mais desmoralizada, Você sabe? está certo, você está certo. Realmente é preciso que se faça uma reforma nas Forças Armadas, especialmente na formação. Primeiro, fazer um levantamento de todos os que tiveram, de alguma forma, envolvidos em atividades golpistas, especialmente esse pessoal do Kid 9, dos Kids Kids Pretos, pretos. pessoal dos Kids Pretos e aqueles que assinaram a carta ao comandante do Exército. Teve uma carta em que 30 e tantos coronéis pediam ao comandante do Exército que desse golpe. Esses que assinaram a carta, 3 ou 4 que escreveram a carta, já estão indiciados pela Justiça Militar, que é pouco. Esses 3 ou 4 já deviam estar presos. Mas, de qualquer maneira, presos, não só eles, os outros que assinaram também têm que ser afastados. Têm que ser afastados. Fora isso, você tem que mudar os cursos militares. Tem que dar aula de moral e cívica para eles. Moral e cívica no sentido de, olha, vocês têm que aprender que militar é subordinado aos civis. Isso faz parte da democracia. Vocês têm a arma como representante do Estado, dos civis do Estado que são eleitos. É isso. Então, precisa haver uma reformulação geral no meio militar. É isso que essa tentativa de golpe mostra. Um general, comandante do Exército, estava acuado por um presidente da República golpista e generais golpistas atuando junto com esse presidente e com o apoio de alguns coronéis. Não se sabe se se esse pessoal, coronel, major, capitão, não sei o quê, não dariam apoio ao Braga Neto. Não sabemos disso até hoje. É verdade. Olha, o STM também, né, que é o Superior Tribunal Militar, também está quietinho, né, Couto? A Justiça Militar existe, mas não, né? Para quê, na verdade? Não, eles também alegaram a mesma coisa. Tem que esperar o Poder Civil, aí agora eles respeitam. Esperar o Poder Civil, a Justiça Civil, fazer o julgamento para depois eles fazerem. Ora, eles já tinham que ter tomado providência desde o início dessa história. Não precisa esperar o Supremo Tribunal Federal julgar e condenar esses militares. Os crimes já foram cometidos. Cabe à Justiça Militar também investigar isso e punir. Para que serve? Só serve para carimbar depois o que foi decidido pelo Supremo Tribunal? É É a verdade. mesma coisa. A É mesma coisa verdade. do comandante do Exército, que quer esperar transitar em julgado, também a Justiça Militar quer esperar. Ora, e quem se desmoraliza com isso são as Forças Armadas.